Meu nome é Alfredo Hélio Arraes Braga, conhecido na arte marcial como Arraes. Tenho 74 anos de idade, pratico judô desde os 12. Iniciei bem cedo no Rio de Janeiro, na Academia Fada, com o professor Mesquita. Fiquei pouco tempo nessa iniciação. Dessa iniciação, eu vim para Brasília, já tinha mais ou menos uns 16 anos, e comecei a treinar da Academia Sami. Academia Sami, para as pessoas que não têm conhecimento, era Santana e Miura. O professor Santana já falecido, o professor Miura ainda conosco. Fiquei na Academia Sami e treinava também na aeronáutica, com vários professores japoneses. Então, lá na aeronáutica, era muito interessante que havia um revezamento dos professores. Um dia ia o professor Ninomiya, outro dia o professor Lofeishi Ozawa, outro dia o professor Kokitani, outro dia o professor Matsuchi e outro dia o professor Inazawa, sendo que o professor Inazawa ele era mais constante. Então eu tive a felicidade de, nesse período, ter contato com a nata do judô do DF. Eram japoneses, menos o Ozawa, que não era japonês. E isso me fez com que eu sentisse grande alegria e prazer em conhecer a arte, me aprofundar. Já novo, eu me envolvi muito com o judô. Num desses períodos, o professor Miura se afastou da Academia Sami e foi abrir a sua escola. E eu acompanhei, porque eu treinava mais com ele do que com Santana. Fiquei no Miura durante um bom tempo, dando aula, inclusive, para ele. Eu fui o aluno 001 do Miura. Eu tenho a carteirinha, tenho tudo até hoje, guardada com muito carinho. E em 1976, eu resolvi abrir a minha escola. Abri a minha escola e daí para frente comecei a trabalhar como na federação em todo sentido. Eu sempre me doei ao trabalho voluntário da federação. Dei aula na federação durante muitos anos nos cursos, preparei vários atletas. A minha academia era sempre aberta para todos os atletas de Brasília, que na época se destacavam, e participei muito como técnico de todas as classes de Brasília. Fui diretor técnico, fui árbitro nacional, cheguei a ser presidente da federação de um período. Então eu me sinto assim uma pessoa que conseguia chegar no Dan atual, né? Me sinto que, assim, eu acho que até com uma coisa assim de reconhecimento pelo que eu procurei fazer durante essa vida. Porque eu nunca fui um atleta de ponta, era um atleta que a nível de Brasília, que eu classificava nos campeonatos de Brasília, ganhava alguns, perdia outros, mas assim, a nível de internacional, de ser um grande atleta, eu nunca fui. Agora, da minha mão passaram Fenelon Oscar, Flecha, e se for citar, tem vários outros atletas de renome que treinaram comigo. Antes de eu abrir a minha academia, eu era funcionário público do Ministério da Agricultura e não conseguia, dentro dessa ideia da aula de judô, treinar judô e ser funcionário, eu não conseguia organizar bem essa tarefa. Então eu abandonei o serviço público em 1976 para me dedicar exclusivamente à minha escola. E pela escola passaram vários alunos. E nesse período eu dei aula num colégio militar de Brasília, em vários colégios de Brasília. Eu lembro que na época, não me lembro, eu fazia mais ou menos 15 horas de aula quase que ininterrupta. No colégio militar, inclusive fui a pessoa que introduziu o judô no Colégio Militar de Brasília. Dava aula no Colégio Militar e em vários outros colégios. E nesse período dessas aulas, passaram por muitas crianças. E essas crianças, hoje em dia, quem continuou no judô são graduados, quem saiu do judô são pessoas de bem. Através do judô, eles entenderam o que é bem-estar mútuo, o que é trabalhar em prol de uma comunidade. Isso foi uma coisa muito boa para a minha vida particular, né? Hoje em dia, eu moro da 410 Sul,
aqui em Brasília, tem uma filha nesse período todo me acompanhava. Minha filha, eu cuidava dela, ela com meses no tatame. Eu sou Adriana Jimenez, sou filha do professor Arraes, sou faixa preta 5º dan de judô. Eu praticamente nasci dentro de um tatame. E como toda criança, tem no seu pai um super-herói. Comigo não era diferente. Eu queria ser igual a ele. E eu cresci nesse meio de judô, treinos, competições, viagens. E nesse tempo eu pude perceber o quão importante ele é para o judô. E o que ele representa para o judô de Brasília e para o judô do Brasil. Eu posso dizer que eu sinto muito orgulho de ser sua filha. Eu dava aula com ela deitado do lado, eu trocava fralda, fazia tudo que a mãe faz com a minha filha. Hoje em dia, ela já está mais velha, ela chegou a ser campeã brasileira e pegar a seleção brasileira. Não foi mais além do problema político da época, que ela foi muito sacrificada com isso. Mas hoje em dia é 5º dan, tem a vida dela particular organizada e pratica judô esporadicamente, né? Mas pratica ainda. Na época que eu era faixa marrom, eu não queria ser faixa preta, porque era muito cômodo para mim ficar na faixa marrom jogando faixa preta de pão. E isso criava uma situação muito, muito forte nos atletas da época. Então foi quase que uma obrigação minha a ter que fazer esse exame de faixa preta. Porque eu era marrom e não queria ir para preta. E fui quase que empurrado a fazer exame. Os meus amigos falaram, pô, você fica aí de faixa marrom, porque na época, um faixa preta cair para faixa marrom era uma coisa muito feia, muito desagradável para faixa preta. Aí eu fiz o exame para 1º dan, fiz para 2º, fiz para 3º e fiz para 4º. Do 5º dan em diante, eu fui promovido através de indicação. Prestava serviço à federação, apresentava atleta de alto rendimento. Consegui até ser técnico da seleção brasileira de júnior durante um período. Tive muito contato com a confederação. Na época, professor Amélia, eu tinha um contato que era um contato um pouco complicado, né? Porque politicamente a gente não conseguia falar a mesma língua. Logo depois, o professor Paulo Vanderlei entrou, inclusive, com o meu apoio. Eu na época, fui o primeiro a apoiá-lo para ser presidente da confederação. Isso abriu uma guerra muito grande entre eu e a confederação na época. O professor Paulo Vanderlei entrou, eu realmente fiquei como técnico. Fiz as contas, eu dava uma assessoria diretamente para o professor, porque ele na época ele era muito amigo meu, ele tinha muito contato comigo. Eu era o homem dele aqui no Planalto Central. Isso foi muito bom. Do 5º dan em diante, as coisas vieram através de pedido da federação. O professor Silvio, através da Federação de Brasília, me promoveram a 9º dan. Me acho capacitado pelo serviço que eu prestei, pelo amor que eu tenho pelo judô. Aconselho a todos os professores envolvidos ou em treinamento, ou em treinamento competitivo, ou em aula de criança, fazer a coisa por amor. Não colocar dinheiro na frente do amor. Se você fizer as coisas por amor, tudo vencerá. Tudo fica para trás. Então, amor, em cima de tudo, coloca o coração na frente, se dedica, porque o caminho é longo. Para chegar no 9º dan, o caminho é longo. Em Brasília, o 9º dan sou eu, o professor Miura, que foi meu professor, do qual eu tenho uma grande admiração, porque me deu a oportunidade, inclusive, de começar a dar aula. Porque eu era faixa marrom, eu já dava aula na academia do professor Miura. Tenho que agradecer publicamente de ter me dado essa oportunidade de dar aula e começar a dar aula. Nesse período que eu treinava no Miura, eu tive como umas pessoas muito boas perto de mim. O Sérgio Valdino, que é um professor que hoje em dia não está mais em atividade, o professor Cândido Lacerda, que também ele era psicólogo, não sei nem se está vivo, que Deus queira que esteja, são pessoas que muito me influenciaram. O Sérgio, pela parte, a parte técnica, ele era muito precioso da parte técnica. E o professor Lacerda, pela maneira que ele fazia as coisas, ele colocava o amor acima de tudo. Se dedicava às coisas assim
ele era como se fosse um pai de todos, né? E o professor Miura, claro que foi meu professor, tive muito contato com ele, contato competitivo, porque eu era o sparring dele para competição, e devo muito a ele também, porque afinal de contas ele me formou como faixa preta. Assim que eu peguei a faixa rajada, algumas pessoas mais próximas de mim chegaram ao ponto de falar para mim que eu deveria, dali para frente, ter um procedimento diferente, por eu ser um rajada. Eu falei para as pessoas o seguinte: eu sou um faixa preta que foi a rajada. Eu continuo com os mesmos princípios. É claro que muda a conceituação, mas o espírito que eu tinha quando eu era faixa marrom, que já dava aula, não modificou. Não modificou. Eu senti muito prazer pelo reconhecimento de ser rajada, como também sinto muito prazer pelo reconhecimento de ser vermelha. Mas isso não afetou em nada o meu relacionamento com as pessoas. Assim, deu achar que eu sou uma pessoa assim, fora dos padrões, por ser rajada. Eu acho que vai chegar a vermelha aqueles que perseverarem, que se envolverem, se dedicarem, colocar o sangue mesmo para fazer as coisas, e fazer as coisas com amor. A faixa vermelha é uma doação sua para o esporte. Só chega a vermelha quem se doou, quem fez alguma coisa com doação, com amor, com carinho, fazendo as coisas assim, sem pensar em retorno. Eu nunca pensei que algum dia na minha vida fosse faixa vermelha. Bom, eu iniciei judô pelo prazer de iniciar. Mas eu nunca pensei que eu fosse seguir essa vida de professor e chegar ao ponto que cheguei, de hoje em dia ser um graduado, um dos mais graduados do Brasil, né? Inclusive eu tenho como exemplo muito o professor Shinohara. Eu fiz curso do professor Shinohara em São Paulo, que o professor Shinohara é humildade em pessoa. O professor Shinohara não era, infelizmente, a humildade em pessoa, a leveza em pessoa, uma pessoa assim, uma pessoa fantástica. E quando eu tive contato com ele, que foi mais ou menos uns 10 a 15 anos, daí para frente eu passei a me espelhar naquele professor, porque ele, para mim, seria o judô brasileiro. Olha, ele me ensinou tanto, não só o judô, mas a maneira como proceder, como agir em determinada situação, que ele, para mim, ele é o símbolo do judô brasileiro. Ele deve ser, ele foi promovido a 10º dan, acho, não sei. Mas se não foi, era para ter sido. Porque ele realmente é a pessoa fora de série. Foi a pessoa fora de série. Tem coisas nesse mundo que o dinheiro não paga. Não existe pagamento. Quando você vê um faixa branca seu que iniciou pequeno, se desenvolver, chegar à faixa preta. Isso não tem pagamento, não existe dinheiro que pague isso. E, além disso, ver que você participou dessa vida dessa pessoa, a pessoa, muitas vezes, faz judô, é um advogado, é uma pessoa bem-sucedida da vida, e você saber que a sua contribuição não para aquela pessoa, para várias pessoas, foi grande, isso não tem pagamento. Não pratique, não dê aula de judô pensando só do lado financeiro. O lado financeiro é importante, porque nós temos que viver, temos que manter a nossa família. Mas as coisas vêm tudo na hora certa. Quem está iniciando, dando aula agora, coloca a mão na frente, que as coisas irão funcionar. Não tem outro jeito. Disparadamente o melhor professor do Brasil, um dos melhores do Brasil. Um estudioso, alguém que sempre correu atrás de aprender, nunca se acomodou e passava isso para os seus atletas. E eu colei nele, passei praticamente 20 anos da minha vida treinando com ele, e os resultados que eu tive como atleta e como professor, tem ali, não é um dedo não, tem a pessoa do professor Arraes completa como um sensei. Mas digo para você o seguinte: nenhum dessas profissões dá a qualificação, a satisfação pessoal de você ajudar uma pessoa a crescer. Estou em Brasília há 23 anos, treinava em São Paulo, cheguei aqui para trabalhar,
e já entrei na academia do Sensei Arraes. Então estou com o Sensei Arraes há 23 anos. O Sensei Arraes para mim é como um pai. Ele me ensinou muito do judô nesses 23 anos. Só que além disso me ensinou muito também em como ter uma postura, como ser uma pessoa de bem, como ser um bom cidadão. Não só a parte técnica é feita o judô, ele cria as pessoas para que as pessoas façam o bem, e isso o Sensei Arraes me ensinou muito. Uma pessoa evoluir, uma pessoa que chega na academia e sai de lá formado em educação física e hoje em dia é pós-graduado e é uma pessoa do bem, está dando aula. Todos os alunos que você tiver na sua mão é uma pérola que tem que ser trabalhada. Meu nome é Érica Damasceno, sou aluna do professor Arraes há mais de 20 anos. O Sensei Arraes contribuiu diretamente no meu processo de formação como atleta de alto rendimento e no meu incentivo como árbitra, que é a área do judô que eu trabalho atualmente. Então, o Sensei Arraes tem suma importância na minha vida e no meu processo de formação no judô. Tem que essa pedra, trabalha essa pedra, para que ela floresça, ela melhore. Não existe pessoas, ele não consegue aprender. Consegue aprender sim. Ele consegue aprender e você tem a obrigação de pesquisar, procurar, no fim das contas, fazer o possível e o impossível para ensinar para esse aluno. Eu ficava muito chateado quando eu queria ensinar técnica para um aluno e eu não conseguia passar para ele não conseguia perceber. Eu colocava essa culpa em mim, porque eu é que tinha que ensiná-lo. Aí o que é que eu fazia? Procurava o professor Shozá, o professor Miura, o professor de Nomiya, os professores da época. Procurava essas pessoas para que elas me orientassem como fazer naquela situação. E normalmente eu conseguia, depois, formatar uma situação onde eu conseguia ensinar para aquela pessoa aquela técnica. Então, se dediquem mais os alunos, coloquem amor em cima de tudo, que aí vocês vão vencer. A faixa vermelha é uma doação sua para o esporte. E você saber que a sua contribuição para várias pessoas foi grande, isso não tem pagamento.